Você sabia que o Corinthians rasgou 25 milhões de reais por mês ao longo da temporada passada? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Tem zagueiro brasileiro importante atuando no exterior que quer jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre esse tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e informações importantes sobre Edinaldo Rodrigues e a CBF. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação vem de um discurso de Memphis Depay, gravado pela Corinthians TV, antes da segunda partida final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Memphis fala sobre uma série de coisas e durante seu discurso classifica o gramado do Allianz Parque como um campo de merda. Hora de falar sobre a farra de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Havia contado para vocês com exclusividade na semana passada a respeito das mesadas pagas às federações e dos mensalinhos, os salários a que têm direito os presidentes de federações, certo? O pessoal da revista Piauí preparou uma matéria bem grande, que aborda esse tema além de outras novidades. As principais revelações, exceto as que eu já havia contado, é de que o Edinaldo tem gastado bastante, com gente que também não tem nada a ver com a CBF. Quer um exemplo? Durante a Copa do Mundo do Catar, o Edinaldo levou cerca de 49 pessoas para o outro lado do mundo, sem qualquer relação com a entidade ou confederações e com tudo pago. Direito a voos internacionais, hospedagem. Um desses representantes, um desses convidados, chegou a contar com um cartão corporativo que tinha uma diária de até $500. Mas os casos mais graves vêm agora. A esposa do Edinaldo, por exemplo, teve 37 mil reais de despesas. Todas as despesas da família do Edinaldo foram pagas pela CBF. Depois o Edinaldo disse em entrevista à revista que fez questão de ressarcir a CBF. Mas teve um deputado federal e sua esposa que custaram à entidade máxima do futebol 364 mil reais. Vejo com muita tristeza esse tipo de notícia, porque enquanto muitos clubes de futebol no Brasil agonizam por falta de suporte e apoio da CBF, que, por exemplo, não organiza Série Z, F, G, H do Campeonato Brasileiro, há essa gastança como nunca antes vista. De acordo com a revista Piauí, funcionários antigos da CBF admitem que esse tipo de comportamento na entidade máxima do futebol é recorrente, mas nunca gastou-se tanto quanto na última Copa do Mundo. Hora de falar sobre Jorge Jesus e a seleção brasileira. Completa nesta sexta-feira uma semana desde a demissão do Dorival Júnior e, ao que parece, não há pressa na CBF para a escolha ou para o anúncio do novo técnico. Isso tem a ver com a condição do JJ, que já disse à Confederação Brasileira de Futebol que quer trabalhar na seleção, mas nesse momento ele não pode deixar o Al Hilal. Tem um outro ponto importante. A multa rescisória do Jorge Jesus vai caindo conforme se aproxima o fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 30 de junho, embora exista um aditivo que permitiria a permanência dele até o mês de julho, por conta do Super Mundial. Na virada de março para abril, a multa rescisória caiu para 5 milhões de euros. Na virada de abril para maio, a multa rescisória cai para 3 milhões de euros. E é também por isso que a CBF não tem tanta pressa. Vale a lembrança de que o Brasil só volta a jogar na data FIFA do mês de junho, quando recebe o Paraguai e visita o Equador. Importante contar também que o Jorge Jesus tem compromissos super importantes entre os dias 25 de abril e 3 de maio. São confrontos da Liga dos Campeões da Ásia. Todos os jogos acontecerão numa mesma sede em Riad, na Arábia Saudita. No Campeonato Saudita, informação importante. O time do JJ, o Al Hilal, perdeu nessa sexta-feira para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, se complicando na tabela de classificação. O time aparece 4 pontos atrás do Al Ittihad, que joga nesse sábado, tendo a chance de aumentar para 7 pontos a vantagem, o que torna ainda mais simples a saída do JJ lá do futebol saudita. Para falar sobre o Corinthians, o zagueiro importante brasileiro do futebol europeu se ofereceu para jogar no timão. Eu me refiro a Gabriel Paulista, 34 anos de idade. Ele sai muito novo do Brasil quando jogava no Vitória e passa a atuar em clubes grandes do futebol na Europa. Já esteve, por exemplo, no Villarreal, no Arsenal, no Valência, no Atlético de Madrid e desde o início da temporada passada no Beşiktaş da Turquia. Em entrevista ao André Hernan, Gabriel Paulista disse o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que eu tenho um sonho de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians.
porque aí já entra em questões familiares e também de infância. Não fecho as portas para nenhum clube do Brasil, mas minha vontade é vestir o manto do Coringão. Declaração corajosa, porque ao mesmo tempo em que ele abre portas no Corinthians e mexe certamente com o torcedor, ele fecha portas no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, entre outros clubes paulistas. Não acho que, por exemplo, essa declaração o impediria de virar reforço de um time grande do Rio ou do Rio Grande do Sul, mas certamente dificulta uma eventual transferência para rivais paulistas. Corinthians que busca defensores para o segundo semestre, mas que para contratar o Gabriel Paulista precisaria abrir seus cofres. O atleta assinou contrato até junho de 2027 e tem sido titular absoluto. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. Desses 19 jogos, 18 na condição de titular. Você conhece o Gabriel Paulista? Caberia no elenco corintiano? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti, o técnico italiano do Real Madrid, decidiu colocar um ponto final em relação às especulações de que pode ser técnico da seleção brasileira. Ele foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, eu já respondi sobre a procura do Brasil, não serei eu que pedirei para deixar o Real Madrid. O que o Carlito Ancelotti está deixando bem claro? Que só sai do Real se for demitido. O problema para a seleção brasileira é que o contrato do treinador italiano só se encerra em 30 de junho de 2026. Pouquinho antes da Copa começar. Dessa maneira, fica muito difícil imaginar que o Ancelotti pode ser técnico da seleção, especialmente porque o Real Madrid não parece fazer questão de demitir o treinador italiano. Vale a lembrança de que o Real é segundo colocado do Campeonato Espanhol com reais chances de título. O Real está nas quartas de final da Champions, na final da Copa do Rei e ainda disputa o Super Mundial de Clubes, vaga que ele conseguiu graças ao título da última Champions League na Europa. Só para completar, dentro da CBF existia a expectativa de que uma investigação com direito a julgamento contra o Carlito Ancelotti, lá na Espanha, por conta da não declaração no imposto de renda de 1 milhão de euros que ele recebeu, que tudo isso poderia obrigar o Ancelotti a deixar o mais rápido possível a Espanha. Mas não é essa a realidade. O Ancelotti admitiu em um tribunal que acabou não declarando isso como por um equívoco e houve um acordo entre as partes. Não vai haver necessidade, obviamente, de uma prisão, embora o Ancelotti tenha sido condenado a uma multa milionária. Para fechar o vídeo, quero falar sobre o Corinthians. O Timão tem uma folha salarial de 26 milhões de reais. Se eu te disser que o Corinthians gastou no ano passado 25 milhões de reais por mês apenas com juros da dívida. Essa confissão foi feita pelo próprio clube em nota divulgada nessa quinta-feira. A nota é para explicar sobre uma série de problemas internos e em determinado momento do texto, o Corinthians admite que gastou próximo a 300 milhões de reais em juros no ano passado relativos a dívidas de gestões anteriores. Só para te explicar, 300 milhões de reais divididos por 12 equivalem a 25 milhões de reais por mês. Quando você paga os juros, não é que você está diminuindo a tua dívida, você está pagando apenas o juro da dívida para que ela não aumente. Ou seja, foram 25 milhões de reais mensais jogados pelo ralo. Se o Corinthians tivesse essa grana à sua disposição, em vez de gastar 26 milhões com folha, ele poderia dobrar esse valor e ter a maior folha salarial da história do futebol na América do Sul, com mais de 50 milhões de reais mensais. O Flamengo, que é hoje o dono da maior folha, gasta na casa dos 35 milhões de reais por mês. Esse é o preço de ter a maior dívida do país e também da América do Sul. O Corinthians tem hoje uma dívida próxima a 2 bilhões e 400 milhões, valor que já inclui também a questão envolvendo o estádio. Só para completar sobre o Timão, queria registrar que nessa nota que eu citei agora há pouco, o presidente Augusto Melo admite um crescimento da dívida sob responsabilidade dele de 400 milhões de reais apenas no ano passado. Eu já havia contado para vocês que a dívida havia aumentado no primeiro ano da gestão do Augusto em 700 milhões de reais. Corinthians que joga na noite desse sábado, com mais uma vez Neoquímica Arena lotada, confronto contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, ainda na nota, o Corinthians assegura que registrou uma receita recorde em 2024 e que teve um resultado operacional próximo de zero. E você, o que pensa sobre a gestão Augusto Melo? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!
Então é isso, família. Ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Corinthians, que joga daqui a pouco contra o Vasco. Impossível o Corinthians perder para o Vasco. Já entra aqui falando que o jogo vai ser 5-0. Então deixa aqui seu placar também e já deixa seu palpite aí. Para mim, 5-0 Coringão. Não comemoro se for menos que isso. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos para cima e vamos que vamos.